Olá, pessoal! Hoje é mais um episódio com o Dr. Su Yuan Ching. Ele é formado pela Universidade Católica de Pelotas, especializado na Santa Casa de Porto Alegre. Ele é mestre em Saúde e Comportamento pela UCPEL, doutor em Ciências de Saúde pela FURG, professor adjunto da disciplina de Urologia da FURG e também é atual vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Rio Grande. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença. Nós já fizemos um que foi sobre incontinência urinária, então dessa vez nós vamos falar também sobre a infecção urinária nas mulheres. Seja muito bem-vindo, Dr. Su. Obrigado pelo convite de novo. Se você fica convidando, eu vou aceitar sempre. Muito obrigado pelo convite. Ok, nós vamos chamar para a próxima. O que é realmente a infecção urinária? E ela é o mesmo que a cistite? A infecção urinária é a presença de patógeno no trato urinário, tá? Ele pode ser uma infecção urinária de trato urinário superior, quando envolve rim e ureter, e isso a gente dá o nome de pielonefrite. A infecção urinária, patógeno na presença só na bexiga, trato inferior, a gente chama da cistite. No homem, às vezes, prostatite, pode considerar como infecção urinária. O que eu preciso chamar a atenção que é o nosso conceito da cistite é um pouquinho diferente do conceito da cistite do povo. Porque para nós, cistite é infecção urinária bacteriana na urina que está na bexiga. Esse é o nosso conceito. A cistite, falado pelo povo, é qualquer desconforto para urinar. Então, pode ser dor para urinar, pode ser para povo, tisúria, poraciúria, tudo entra como cistite. Então, isso aí é uma coisa muito importante, tem que lembrar. Então, quando uma pessoa chegando aí no seu consultório, no local que tu atende, e diz assim, doutor, eu tô com cistite, espera, pergunta o que ela está sentindo, porque provavelmente ela está dizendo, olha, eu tô com dor para urinar. Ela não veio com diagnóstico, olha, eu tô com infecção bacteriana na bexiga. Ela está dizendo que ela está se incomodando para fazer xixi. Esse que é o conceito pelo povo, que é um pouquinho diferente da gente. Ok. Por que a infecção urinária ela é mais comum nas mulheres do que nos homens? É porque é por própria anatomia. A uretra da mulher é mais curta, ela é no meio da vagina, ela é muito próximo ao meio externo, na vulva, no períneo. Então, é por isso que a mulher tem mais infecção urinária que o homem, que já tem uma uretra maior, tem a próstata que pode também exercer como uma certa proteção. Lembrando que a infecção urinária geralmente é o mecanismo de infecção é sempre via ascendente, ou seja, quando uma mulher tem cistite, a infecção veio da uretra, da vulva, do períneo. E quando a mulher tem pielonefrite, aí é a infecção que está na bexiga que subiu para o rim. Via ascendente é a via de contaminação mais frequente. Claro que existe também a via de contaminação hemática, né? Uma sepse, por exemplo, pode comprometer o rim e uma contaminação linfática, principalmente quando a gente vê que existe o ampola retal e a bexiga, eles são tão próximos, às vezes via linfática, né, Escherichia coli também pode contaminar a bexiga por aproximação, né? Mas são vias contaminação menos frequente e o homem, por ser via ascendente o mais comum e por o homem ter uma uretra mais comprida, já claro, já chega mais difícil até a bexiga, tá certo? Ok. Toda infecção urinária, ela tem sintomas? E quais são os principais sintomas? Nem toda a infecção urinária tem sintomas, então a gente vai falar uma coisa chamada de bacteriúria assintomática. Então, às vezes a mulher descobre a infecção só pelo exame de rotina, que por algum motivo foi solicitado, e aí ela descobre que está com infecção, mas ela não sente nenhum tipo de desconforto. Mas quando geralmente tem infecção urinária, os principais sintomas são principal dois, né? Tisúria e poraciúria. Muitas vezes urgência tem, né? Porque, querendo ou não, infecção urinária é uma
fator de irritação a urotério da bexiga, por exemplo. Então, a urgência também pode estar. Na outra podcast, a gente falou sobre incontinência urinária e a gente falou que a infecção urinária também pode facilitar a incontinência urinária porque é um fator de irritação. Então, dissúria e poraciúria são os principais fatores. Doutor Su, o senhor chegou a falar sobre germes. De onde que vêm os germes que dão origem à infecção urinária? Então, todo mundo sabe que o germe mais comum da infecção urinária se chama Escherichia coli. É ao redor de 80% responsável por 80% das infecções urinárias. E todo mundo também sabe que Escherichia coli ele habita no nosso trato intestinal. Justamente onde eu quero chegar. Então, você tem que ver como a infecção urinária ele está ligado com hábito intestinal. Por quê? Porque uma mulher constipada, ela vai ter maior quantidade de Escherichia coli no trato intestinal. Com isso, ela vai ter maior quantidade de colonização também na região perineal, ao redor de perianal, perineal, e com isso também pode ter uma maior colonização na região vulvar, que facilita as infecções urinárias. Então, o germe da infecção urinária principal é Escherichia coli e ele vem do trato intestinal. E é por isso que quando a gente vai falar sobre alguma coisa sobre infecção de repetição, eu vou voltar a falar sobre a importância do hábito intestinal na infecção de repetição, certo? Certo. Doutor Su, é possível que uma infecção ginecológica ou corrimento causar sintomas urinários ou infecção urinária? Então, essa infecção ginecológica, tipo fungo, tipo candidíase, ou algum protossoário, tipo tricomonas, eles não são causador de infecção urinária, tá certo? Mas eles, de fato, pode dar sintoma urinário, principalmente candidíase. Candidíase, ela dá bastante sintoma urinária. E um dos mais características de candidíase se chama dissúria terminal, ou seja, o paciente diz assim, olha, quando eu estou começando a fazer xixi, eu não sinto ardência para urinar, mas quando chega lá no fim, começar a arder. Isso aí é bastante característica de candidíase, e aí tem que fazer diagnóstico diferencial para saber se é uma infecção ginecológica ou uma infecção urinária. A infecção urinária nas mulheres, ela pode eventualmente complicar? Como que isso acontece? Sim, com certeza, às vezes pode complicar, né? Como eu já tinha falado, que a via de contaminação é via ascendente. Então, cistite é uma infecção de trato urinário inferior, é uma infecção baixa, ela vai complicar a infecção de repetição, que criou um tumor na bexiga, provocou, que facilitou começar a ter incontinência. Esse é um tipo de complicação de infecção baixa. Agora, uma infecção urinária complicada, ela geralmente significa que a infecção que está na bexiga subiu até trato superior. Aí provoca uma pielonefrite. Pielonefrite é considerada como uma infecção grave, por quê? Porque além de dar sintoma sistêmica, ela também pode danificar néfrons. E, em caso repetitivo, pode até provocar uma perda de órgão, que é um rim. É isso aí. Tá, ok. O senhor chegou a falar agora sobre cálculos. A presença de pedra nos rins, ela pode causar infecção urinária? Sim, mas não todas, tá? Um cálculo que mais provoca infecção urinária se chama cálculo coraliforme, cálculo de Struvita. Eles são criados por as bactérias desdobradoras das ureias. Quais são? Escherichia coli, Proteus mirabilis, é um dos mais representativos. A infecção urinária, principalmente quando tu pega um patógeno como o Proteus, é bom também dar uma investigada, porque pode estar com cálculo coliforme, essa paciente pode estar com cálculo coliforme. Ela vai provocar uma infecção de repetição e que o tratamento seria remoção dos cálculos, cálculo coliforme. Agora, cálculos de oxalatos, que de vez em quando tem alguns cálculos pequenos, de 3 milímetros, 5 milímetros, esses cálculos pequenos de oxalato, de fosfato de cálcio, geralmente não são responsáveis pela infecção urinária. Tá, ok. A infecção urinária, a de repetição, por exemplo, existem pessoas que têm mais predisposição a ter ela?
Sim, com certeza. Paciente, por exemplo, mais idosas, mais imunocomprometido, diabéticos, pessoal que já submeteram a radioterapia pélvicas, já pessoal de mais idosas. E claro que tem alguma questão genética. A questão genética pode estar relacionado com urotério. Existe o urotério que é Escherichia coli tem mais facilidade de aderir, e tem urotério que é mais difícil de aderir, tá? Essa já é questão genética, né? Então, tem algum fator de predisposição, fisicamente tem isso. Agora, existe alguma pessoa com hábitos ruins que também facilita a infecção urinária. Então, por exemplo, a pessoa que não costuma tomar muito líquido, tem que lembrar que é tomar água. Geralmente, qualquer líquido serve, mas nunca a gente vai encorajar a pessoa a tomar 2, 3 litros de cerveja por dia, né? E suco de 2, 3 litros também já pode ter açúcar demais. Então, geralmente a gente fala água, tá certo? Ó, toma 2 litros de cachaça, isso nunca a gente vai pedir para a paciente falar. Provavelmente o paciente vai ter bastante diurese e vai evitar a infecção urinária. Agora, tomar 2 litros de cachaça, ele vai ter problema hepático, por exemplo. Então, a gente não vai aconselhar o paciente fazer isso. Então, a gente vai pedir sempre água que é o mais saudável. Então, tem que tomar bastante água para criar um mecanismo de lavagem mecânica do trato urinário. Com isso aí, claro que vai ter menos infecção, tomar mais água. Agora, a pessoa que não toma água, que tranca a urina, tem pessoal que é assim, olha, eu não quero ir no banheiro público, que é sujo, daqui a pouco eu pego infecção urinária, e sai para trabalhar de manhã e só chega em casa de noite para ir no banheiro da casa. Essas mulheres, na verdade, é totalmente errado o pensamento dela. Porque, primeiro, a infecção urinária não se pega do banheiro público. Agora, o hábito de ela segurar para chegar em casa para ter um banheiro mais limpinho, vamos dizer, é que provavelmente é hábito que vai fazer ela ter mais infecção urinária. Por quê? Porque ela está deixando as bactérias que estão dentro da urina se multiplicarem, dá tempo para proliferar né? Então, a pessoa tem que entender que quando ela está urinando, ela também pode estar eliminando alguma bactéria dentro da urina e está eliminando para fora, certo? Eu já falei sobre o Escherichia coli que fica no trato intestinal. Então, uma mulher constipada, ela vai ter muito mais quantidade de bactérias, muito mais colonização, tanto perianal, quanto perineal, quanto perivulvar. Tudo isso aí, ela também vai facilitar a predisposição para ter infecção urinária. Então, o que essa mulher tem que fazer? Regularizar o hábito intestinal. E, muitas vezes, o pessoal diz assim, olha, doutor, toda vez que eu transo, eu começo a ter infecção urinária. Será que o meu marido, meu namorado, está passando isso para mim? Como eu já tinha falado, a infecção urinária não pega no banheiro público, ela não é transmissível pelas relações sexuais, tá certo? Então, assim, ó, pode desconfiar do teu marido, pode desconfiar do teu namorado que está traindo, tudo pode ser. Mas nesse caso, a infecção urinária, o homem é inocente. Eu tenho que defender os homens, tá certo? Então, a infecção urinária que a mulher pega depois das relações sexuais, ela está pegando com as bactérias dela mesma. Por quê? Porque durante relações sexuais, pela penetração, existe um ordenhamento das bactérias perivulvar para dentro da bexiga. Então, qual é a orientação que a gente diz? Olha, então depois da relação, tenta urinar. Porque aquelas bactérias que foram empurradas para dentro da bexiga, quando tu faz xixi, existe chance que tu elimina essas bactérias. Então, tu vai ter que diminuir a chance dessas infecções. As pessoas que têm hábito de higiene também precária, essas famosas que às vezes o pessoal limpa de trás para frente, isso aí que todo mundo já sabe, ou não é tão caprichada no hábito higiênico, claro que também vai ter maior predisposição até infecção urinária. Então, tirando as questões físicas, imunodeprimido, idade, algumas doenças tipo diabetes, tumores, cálculos e genética de tipo de urotério que a pessoa nasce com ela, também tem hábitos que o pessoal facilita infecções. Dr. Su, sempre é necessário fazer a realização de exame de urina para fazer o diagnóstico de infecção urinária?
O guidelines ele diz que não é precisa sempre. Então a gente tem que ter um tipo de população a gente pode dar tratamento empírico. Qual é a população que a gente pode dar? São paciente feminina com cistite não complicada, com infecção urinária baixa não complicada e que também não é de repetição. Então, um exemplo bem típico. Mulher jovem, saudável, aparentemente, que de vez em quando, uma vez 1 ou 2 anos tem queixa de infecção urinária na vida reprodutiva. Esse é um grupo de pessoas que vocês não precisam pedir nenhum tipo de exame, já pode dar tratamento empírico. Quem fora desse grupo, todos esses pacientes precisam realizar exame de urina e talvez outro exame de imagem para investigar. Então, homem precisa investigar, criança precisa investigar, pessoal com infecção de repetição tem que investigar, tem que fazer exame de urina com urocultura, com antibiograma, para confirmar se realmente é infecção urinária ou não, tá certo? Tá certo. Doutor Su, como que é feito o tratamento da infecção urinária? Se a gente pediu o exame de urina, já vem com guia de urocultura, a gente vai tratar da antibiótico que está sensível. Tem que lembrar, não é todo aquele antibiótico que está no papel que serve qualquer um. Tem que lembrar que esse antibiótico tem que ter excreção no trato urinário. Agora vamos falar sobre tratamento empírico, daquele que tu não tem exame. Então, assim, ó, praticamente aqui no Brasil, existe 2 antibióticos que têm sido utilizados apenas para trato urinário. Então, a fosfomicina e nitrofurantoína. Então, é esses 2 antibióticos que a gente deve ser de escolha para tratamento empírico. Fosfomicina, ele tem a vantagem de ser dose única e o nitrofurantoína, ele tem vantagem de ser mais em conta, mais econômico. Então, é mais acessível para a população mais carente. E por que a gente utiliza principalmente esse 2 antibiótico para a infecção urinária? É porque, como ele foi utilizado só para trato urinário durante décadas aqui no Brasil, eles têm baixa percentagem de resistência, ou seja, são medicações ainda bastante eficazes no nosso país. Agora, por algum motivo, a gente tem que utilizar outro tipo de medicação, podemos utilizar a amoxicilina associado com clorpiromanato e podemos pensar também em cefuroxima, que é cefalosporina da segunda geração. 4 antibióticos que a gente deve ser mais utilizado. Isso eu estou falando aqui no nosso meio. Tem que lembrar que o espectro de antibiótico, a resistência do antibiótico, ele varia região por região. Tem regiões, sulfamethoxymetoprim, ele pode ser bastante utilizado porque a resistência ainda não é tão alta. Aqui no nosso meio ele já está um pouquinho alto. Qual é a percentagem que a gente considera alta? Acima de 20%. Se, vamos supor, Secretaria de Saúde de um município, ele quer saber qual é o antibiótico que está muito mais resistente, ele faz uma pesquisa e aí ele vê que tal antibiótico já tem quase 20% de resistência. Esse antibiótico ele não serve para tratamento empírico, tá certo? Então, são essas coisas que tem que usar. E aproveitando mais um assunto que provavelmente o grupo de fluoroquinolonas ainda é muito, muito prescrito. Que a gente tem que lembrar que desde 2018 existe um warning mundial aconselhando o abandono nesse antibiótico para cistite não complicada. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais, por causa que está começando a ter a resistência para a fluoroquinolona. Quando a gente fala fluoroquinolona, a gente está falando norfloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin. São medicações que abusaram muito e hoje em dia muitos lugares já estão começando a ficar resistentes. E são ótimos antibióticos. Então, assim, ó, eu vou falar a palavra proibido, tá? Proibido, em bom senso, de tratar cistite não complicada usando fluoroquinolona. Então, por favor, vamos tentar. Ainda pego muito a receita com fluoroquinolonas, o pessoal ainda não estão acostumado com isso aí, mas evitar usar esse tipo de antibiótico. Vamos tentar concentrar os 4 antibióticos que eu falei, que é fosfomicina como primeira opção, a nitrofurantoína
nitrofurantoína, amoxicilina com clavulanato e cefuroxima. Esses 4 que devem ser os mais utilizados, tá bom? Tá bom. Doutor Su, quando que é considerado que a infecção urinária ela é recorrente? E o que pode ser feito no caso das pacientes que têm infecção urinária de repetição? Bom, seguinte, essa aí é uma pergunta curta, mas tem milhões de armadilhas aqui, tá certo, tá? Então, primeira coisa que quando o paciente diz que está com infecção urinária de repetição, primeira coisa que tu tem que fazer é certificar se isso é verdadeiro ou não. Porque eu canso de pegar paciente que chega para mim dizendo que tem infecção de repetição e que, na verdade, ela tem outro tipo de problema. Vou te dar um exemplo clássico. Me diz uma coisa, Rita. Quantas vezes tu já ouviu tua mãe, tua avó dizendo que, Rita, por favor, não pisa descalço, pé no chão, porque tu vai pegar cistite? Várias vezes. Várias vezes. Tem outros exemplos. Pode sair com cabelo molhado, não pode encostar barriga no tanque frio, porque pode pegar cistite. Tem todas essas. E hoje, tu sendo futura médica, tu acha que isso faz sentido? Não. Não, né? Então, isso é um exemplo bem típico que a pessoa tem sintoma urinária que não tem nada a ver com infecção bacteriana. Porque, por exemplo, frio, vocês sabem que frio aumenta a tensão muscular. Lembrando que nosso assoalho pélvico ele é músculo, lembrando que o detrusor é músculo. Por que no inverno a gente vai mais vezes no banheiro, mesmo que a gente toma menos líquido? Porque, querendo ou não, o frio deixa o detrusor mais tenso. Se fica mais tenso, a complacência diminui. Diminuindo a complacência, bexiga cabe menos quantidade de urina e a gente acaba indo mais vezes no banheiro, tá certo? E como eu já tinha respondido a primeira pergunta, que a cistite para povo significa que qualquer desconforto para urinar, com certeza a tua mãe, tua avó nunca vai dizer para ti assim, Rita, não fica pé descalço, pisa chão frio, porque tu vai ter o problema de detrusor, vai ter problema de disfunção torácico-pélvica. Óbvio que elas não vão falar isso para ti. O que elas falam? Vai ter cistite. Então, a primeira coisa que quando chega uma paciente dizendo que tem cistite de repetição, o que tu faz? Primeira coisa, certificar se essa história é verdadeira. Tu vai ter que investigar. Se as investigações posteriores nunca confirmaram que ela tem infecção de repetição, tu vai ter que fazer diagnóstico diferencial. Tu vai ter que ver se ela não tem infecção ginecológica de recorrente. Será que ela é diabética? Será que ela tem disfunção de assoalho pélvico? Que muitas vezes, além de sensação, sintoma urinária, ela pode ter também dispaneuria. Então, quando essas duas histórias casam, tu tem que começar a pensar diagnóstico diferencial, problema de assoalho pélvico. Agora, tu confirmando que essa paciente tem infecção de repetição, então agora vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a ideia central de tratar uma pessoa com infecção de repetição é assim, quando tem crise, quando está com cistite, eu vou tratar com antibiótico. E quando ela saiu da cistite, eu vou ter que fazer alguma coisa para prevenir o próximo episódio. Então, voltamos ao tratamento da infecção urinária. Os antibióticos são aqueles 4 que eu já citei. O que acontece que tem que lembrar, eu não falei sobre o tempo quanto que tem que usar esse antibiótico. Então, seguinte, esquece tratamento de infecção urinária com antibióticos de 7 dias. Isso não existe. Então, tirando fosfomicina, que é dose única, 3, nitrofurantoína, amoxicilina com clavulanato ou cefuroxima, o resto 3 é tratamento, no máximo é 5 dias. Na época, quando a gente usava a fluoroquinolona, antes de 2018, a gente usava a fluoroquinolona, mas com 3 dias de tratamento, tá? Mas como a gente está evitando usar esse tipo de antibiótico, aí fica ou dose única com fosfomicina ou 5 dias de outro tipo de medicação. Então, o tratamento da infecção urinária de cistite é até
5 dias. Quando uma dose única de fosfomicina não funciona, às vezes a gente lança mão de segunda dose 3 dias depois, tá? Isso é uma coisa que daria para fazer. Então, quando tem cistite, a gente vai tratar com antibiótico. Agora vamos falar sobre a prevenção de próximo episódio. Então, primeiro, profilaxia comportamental. O que significa isso aí? Tu vai ter que fazer anamnese para saber qual é o hábito ruim que a mulher está fazendo. Se ela não toma líquido, se ela tranca muito, ela não urina depois da relação, ela tem má higiene, ela é constipada. A terapia comportamental é para corrigir tudo isso aí que tu viu nela, tá certo? Então, ela vai ter que passar a tomar mais água, ela não pode trancar tanto xixi, ela vai urinar depois da relação, vai caprichar a higiene e ela vai ter que ter intestino dela vai ter que funcionar melhor. É suficiente? Nem sempre, tá? Inclusive, o nível de evidência de terapia comportamental era até nível de evidência baixa, mas isso não quer dizer que tu não recomenda, tu vai ter que recomendar isso. Terapia comportamental, não, doutor, não tem nenhum remédio para eu não pegar o próximo episódio. O quimioprofilaxia, e aí a gente entra na medicação, existe quimioprofilaxia com antibiótico e quimioprofilaxia que não é com antibiótico. Quimioprofilaxia com antibiótico, aí aquelas que a pessoa toma dose muito baixa, tipo nitrofurantoína, 1 comprimido por dia, de 6 meses tomando, ou sulfa, fosfomicina também pode dar, aí é uma vez cada 10 dias. Então, quimioprofilaxia com antibiótico, ele é bastante eficaz. Qual é o problema de quimioprofilaxia com antibiótico? É que no momento que tu termina a quimioprofilaxia, provavelmente a infecção já volta. Esse é o problema. E segundo, tu está aumentando a resistência bacteriana. É uma conduta que existe no livro, está num nível de evidência altíssima, mas é uma coisa que na minha prática diária, eu tento evitar no máximo. E eu tento convencer meus alunos a não utilizar esse tipo de quimioprofilaxia. Então, mas professor, sem antibiótico, qual é outra a gente tenta diminuir, evitar próximo episódio? Profilaxia não antibiótico, aí a gente entra algumas opções. Vamos começar com os que tem nível de evidência maior, que é lisado de Escherichia coli. E a gente dá um nome de vacina via oral. Por quê? Porque eles estão tomando alguns lisados de 18 cepas de Escherichia coli que acontece na infecção urinária. O pessoal vai tomando e isso vai criando anticorpo combater a infecção urinária. Então, lisado de Escherichia coli é um dos que tem nível de evidência e que funciona melhor entre o quimioprofilaxia não antibiótico. Tu tá melhorando a imunidade do paciente para ela mesma produzir anticorpo contra a Escherichia coli que está na urina. Qual é o problema? Tu sabe que a imunidade depende de cada pessoa. Tem pessoa que pode responder bem, pessoa mais de idade, imunidade já baixa, então esse lisado de Escherichia coli pode não funcionar também, tá? Qual é o outro que a gente, agora vamos baixando o nível de evidência, mas ainda que é o famoso fruta de extrato de cranberry. Cranberry é uma fruta que ele tem uma substância dentro dessa fruta, se chama PAC, que é uma substância que ele vai no uroter e dificultando a adesão da Escherichia coli, ou seja, a Escherichia coli vai ter dificuldade para ficar no urotério da mulher. E quando a mulher vai urinar, ela vai conseguir eliminar mais quantidade da Escherichia coli possível. Então, isso aí é outro que a gente utiliza com bastante frequência. Então, o cranberry. Qual é o outro? O probiótico, o lactobacilo. O lactobacilo, ela também, certo grau, claro que eu estou baixando o nível de evidência. Então, já existe algum estudo que diz que lactobacilo, probiótico não funciona tão bem. Estou diminuindo eu estou citando conforme os níveis de evidência. Então, comecei com lisado de Escherichia coli, que tem nível de evidência alta. O cranberry, que está
intermediário, mas a gente usa bastante. Probiótico, então, eu peço para a mulher tomar o iogurte diariamente, porque além de melhorar o hábito intestinal, que a gente sabe que certo iogurte tem esse poder, ela também, querendo ou não, pode melhorar a infecção urinária. Mas qual é o problema de tomar iogurte todo dia? Não tem nenhum. Existe uma coisa chamada de D-manose. O que é D-manose? É um açúcar que também existe um receptor no urotério, que quando esse açúcar está aí, ele também dificulta a adesão de Escherichia coli. Então, está unido D-manose, tu compra no supermercado. Aqui a gente ainda manda a farmácia de manipulação mas tem nível de evidência alto? Não tem. E são coisas que hoje existe, mas como tem tão pouca coisa que existe, a quimioprofilaxia não antibiótico, então eu acabo citando um montão. Por quê? Porque hoje a gente tem poucas opções. Mas é para esse lado que a gente está indo. Porque tudo que eu quero é tentar evitar usar antibiótico para profilaxia. Eu quero usar antibiótico para infecção aguda, mas não para prevenir a infecção. Essa é a minha ideia e é esse lugar, essa direção que eu estou indo. Eu vou poupar a pessoa tomar antibiótico 3 meses, 6 meses, que é muito fácil. É só canetear e dar antibiótico e a mulher fica tomando. Lembrando que nitrofurantoína, que é um dos mais utilizados, quando tu usa prolongado, ela é tóxico no fígado, no pulmão. Ele pode provocar problema pulmonar irreversível. E nas pessoas mais idosas, a nitrofurantoína não é tão menos tóxico, não é tão isento assim. Então, ter que ter cuidado. Tentar poupar o antibiótico só para usar para infecção, não para evitar a infecção. É uma coisa muito fácil para médico canetear, mas para paciente, quando terminar a quimioprofilaxia com antibiótico, as coisas voltam. E volta às vezes pior, porque algum antibiótico pode ser resistente. Então, vamos ter que pensar mais em diante. Não podemos ser tão acomodados assim. Então, gasta saliva, porque paciente também, às vezes, é muito mais fácil tomar um comprimido de antibiótico que tem que tomar um monte de água, tem que comprar iogurte, hábito intestinal tem que funcionar. Para paciente, às vezes, é mais cômodo tomar remédio, mas gasta saliva, bota a cabeça, né, para dizer que ela está fazendo coisa correta e é benéfica para ela ao longo prazo. Então, ela deve caprichar isso aí. Então, tem que mudar hábito que está ruim, tenta usar quimioprofilaxia, não é antibiótico, e vamos tentar usar antibiótico só na crise de infecção urinária. Essa é a ideia central, né? Doutor Su, por exemplo, uma paciente sem sintomas, mas que chega no consultório, por exemplo, com achado de germes na urina. Ela necessita que seja iniciado o tratamento com antibiótico, por exemplo? O bacteriúria assintomática, geralmente, tu não precisa tratar. Só um grupo de pessoa que vai ter que tratar que são gestantes. Então, gestante, querendo ou não, por causa do feto, cria alguma estase urinária. E estase urinária é o fator de risco para a infecção urinária, certo? Então, por exemplo, os ureteres, querendo ou não, por causa do feto, elas têm uma certa compressão extrínseca. E, sem falar, o próprio alteração hormonal, alteração poremia, né, de uma gestante tem, então eles têm uma certa estase urinária. E como eu falei, a via de contaminação é via ascendente. Então, por exemplo, mesmo que gestante tem bacteriúria assintomática, mas estase urinária, né, fisiológica, as bactérias podem acabar subindo para trato urinário superior. Isso é meio perigoso. Além de causar pielonefrite, ela pode causar sepsemia, pode facilitar o aborto espontânea. Então, a bacteriúria assintomática, tu tem que tratar, tá certo? Porque exame de urina faz parte de exame de rotina das obstetras, né? E tem que estar de olho. Mesmo que ela não sente, ela pode ter esse risco e aí, né, ruim para mãe e bebê. Ok. Doutor Su, a gente vai encerrar por aqui. Acredito que esse episódio ficou muito bom, tanto para a população leiga no geral, quanto para os estudantes de medicina. Essa aula eu acho sobre antibióticos, utilizar outras alternativas de tratamento. Vamos tentar fazer esse episódio chegar no máximo de estudantes de medicina, porque o assunto é muito importante e eu acredito que ele seja pouco difundido também. Então, muito obrigada. O senhor colabora hoje muito com a gente para o conhecimento médico e tanto para a população também, como outras alternativas para os tratamentos de infecção urinária. Então, muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, né? E espero que o meu sotaque consiga esclarecer bastante dúvida de vocês. Mas, como eu falei, os convites de vocês é sempre uma alegria minha. Eu sempre tô aqui à disposição. E obrigado de novo pelo convite. Por nada, a gente que agradece. Muito obrigada. Pode deixar que nós vamos usar isso. E até a próxima. Obrigado, tchau. Tchau.